Em Atos capítulo 2, nós vamos ler do versículo 37 até o versículo 41. Nós vamos dar continuidade às pregações que têm sido ministradas aqui. E hoje coube a mim falar sobre o resultado da pregação de Pedro. Então que a gente possa se atentar a ela nessa noite. Vamos ler? Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus, Tu sabes de todas as coisas, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui. O Senhor conhece o meu coração, sabe das minhas fraquezas, sabe que eu sou um pecador. Tu és infinito, Senhor. Tu és grandioso. Que eu não tenha nada, Senhor, mas que o Senhor tenha tudo para falar aqui nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações e derrame do Teu poder e da Tua graça sobre a vida de cada um. Alivia as nossas mentes, alivia a nossa alma, alivia o nosso coração. Tira todo o peso, tudo aquilo que nos impede de prestar atenção na Tua palavra, Senhor. Eleve o nosso coração e nossa mente até a Ti. Que possamos Te honrar, Senhor, nessa noite. Que possamos nos alegrar em Ti. Que o Senhor possa se agradar em falar com o Teu povo nessa noite. Que a Tua glória seja presente aqui. Que possamos ver o resultado da pregação da Tua palavra nessa noite. Que nós possamos nos quebrantar a Ti, Senhor. Que nós possamos nos derramar diante da Tua presença. E que somente o Teu nome, a Tua glória, o Teu poder seja reverenciado nessa noite. E que não tenhamos olhos para o homem, mas somente para Ti. Porque em Ti está todas as coisas e a resolução de todas elas. A pregação de Pedro. A pregação de Pedro foi um resultado daquilo que Deus havia prometido. Deus havia prometido que os jovens sonhariam, teriam visões. E através de Joel, Deus trouxe várias promessas. E o cumprimento dessas promessas se deu no dia chamado Pentecostes, no 50º dia após a ressurreição de Jesus. Os discípulos começaram a falar em outras línguas. Algumas pessoas aceitaram aquilo e outras pessoas não. Quando Pedro viu que algumas pessoas estavam, de certa forma, zombando daquilo que estava acontecendo, Pedro levantou a voz e começou a pregar. Pedro começou a falar com aquele povo que aquilo que estava acontecendo não era porque eles estavam bêbados ou algo assim,
mas porque aquilo que estava acontecendo era promessa cumprida de Deus. E Pedro, na sua mensagem, começa a mostrar para eles que eles estavam perdidos nos pecados deles. Ele começou a falar para eles que eram eles que estavam debaixo da condenação de Deus, porque eles haviam matado o Messias. E aí, ao ouvir aquela palavra, houve um resultado terrível. E é sobre esse resultado que a gente vai falar hoje. O primeiro versículo, o versículo 37, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Mas que coisas que eles tinham ouvido? Que coisas eram essas? O que fez o coração daqueles homens ser compungido foi a mensagem do Evangelho. Foi a proclamação do reino de Deus. Eles estavam ouvindo sobre a vida de Cristo. Eles ouviram sobre a morte de Cristo. Eles ouviram sobre a ressurreição de Cristo. Eles ouviram sobre a exaltação de Cristo. E eles ouviram sobre o domínio de Cristo à destra de Deus. E essa mensagem é que Pedro trouxe falando sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo e a ressurreição do Filho de Deus, trouxe um resultado. Que resultado é esse? O que causou essa pregação? O texto diz que o coração daqueles homens foi compungido. Tem algumas traduções que trazem outras coisas. Diz que o coração se afligiu. Alguns dizem que eles ficaram comovidos com aquela mensagem. Mas a melhor tradução seria dizer que aqueles corações foram traspassados, como se uma faca tivesse esfaqueado o coração deles. Essa é a tradução mais válida, né? Então aquela mensagem, ela não sensibilizou aqueles homens somente, mas a pregação que Pedro trouxe, ela de tal forma atingiu aquelas pessoas, que o verbo ali nos manuscritos mais antigos traz a ideia realmente de alguém que foi traspassado por uma faca, por uma espada no coração, como se o coração tivesse sido cortado de verdade. Isso é estar compungido pela mensagem. E talvez por isso que o autor aos Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer outra espada de dois gumes. E essa palavra, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esse é o tipo de palavra que corta o coração do homem. E aí eu trago algumas perguntas para a gente, para mim, para vocês. Será que depois de ouvir uma pregação do Evangelho, uma pregação sobre arrependimento, uma pregação sobre pecado, um sermão sobre estar em débito com Deus, será que você já sentiu como se uma faca ou uma espada tivesse atravessado o seu peito? Será que a gente já saiu daqui dessa forma? Como se diante da mensagem do Evangelho a gente ficasse completamente nu e todos os nossos defeitos, os nossos problemas, as nossas impotências diante de Deus fossem reveladas? Será que diante da mensagem do Evangelho que foi pregada a gente já se sentiu tão aflito, tão distante de Deus, a ponto de perguntar para alguém ou perguntar para Deus falando assim: o que eu faço agora? Será que isso já aconteceu? Isso que aconteceu com aquele povo, essa tristeza, esse impacto no coração, ou até mesmo quando isso acontece com a gente, isso não é por causa do pregador. Isso não é por causa da eloquência do pregador, não é porque o homem é eloquente, e aí você fica compungido por causa da eloquência da pessoa que está pregando. Você não fica assim por causa do estilo do homem. Não é por causa do estilo do pregador que causa tudo isso. Não é por causa da forma como o pregador fala que deixa a pessoa compungida.
Porque é muito comum você ver, eu tenho alguns conhecidos e já fui amigo de algumas pessoas, que elas, quando pregam, elas usam técnica, sabe? E logo quando eu estava começando a estudar um pouquinho mais a Bíblia, tem um amigo meu que ele começava a pregar para mim, ele falava de um texto e começava a pregar, e ele falava assim, ó, aí nessa parte você grita, aí nessa parte aqui, ó, você faz assim com o braço. Ele falava assim para mim. Não, porque aí a igreja vai sentir. E aí você induz o Espírito Santo a fazer tal coisa. Isso é real, isso acontece. Muitos pregadores fazem isso. Principalmente pregadores aí de unção disso, unção daquilo, geralmente tem essas técnicas aí para induzir o povo a fazer alguma coisa. Mas nada disso gera arrependimento. Isso não gera um coração compungido pela palavra. Nenhum tipo de técnica psicológica ou algo assim pode trazer o homem ao arrependimento. Não é o estilo do cara que faz isso. Não é porque ele fala assim, ó, aí você grita e você faz isso, que causa esse tipo de resultado. Esse tipo de resultado é causado quando a verdadeira pregação do Evangelho é ministrada ao povo. Não existe técnica. Um pregador prega de um jeito, outra pessoa prega de outro jeito. Mas se a palavra do Senhor está sendo ministrada, de alguma forma ou de outra, ela vai cortar o seu coração. E é isso que a gente tem que buscar. Sabe, aí depois de uma pregação assim, o cara vira para você e fala assim, você viu como eu preguei? Você viu aquela hora que eu fiz tal coisa? Você viu quando eu passei a mão na pessoa e ela caiu, fez isso? E a gente percebe que no sermão de Pedro não tem nada disso. Pedro ele não teve nenhuma técnica, ele não usou nada, a única coisa que ele fez foi explicar as Escrituras. Se importar com aquele povo que estava em pecado, que estava perdido, e dizer para eles que eles estavam debaixo de condenação. E que era necessário que eles se convertessem ao Evangelho. Porque senão a ira de Deus ia cair sobre eles. A gente vê alguma técnica aqui no sermão de Pedro? Não tem nada disso. Você já viu pregadores que falam assim, eu até anotei algumas coisas assim, eles falam, dá glória a Deus, irmão, para você sentir tal coisa. Tem pessoas que começam a orar para que seja batizado com o Espírito Santo, né, entre aspas, e aí eu já vi orações das pessoas falando assim, enrola a língua dele, Jesus, enrola a língua dele. Sabe? Ou pessoas que começam durante a pregação, ele fala, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Isso é bobagem. Parece que as pessoas querem induzir um resultado que o Espírito Santo não quer trazer. Porque o pregador tem 40 minutos, 50 minutos para transmitir uma mensagem verdadeira do Evangelho, mas ele não fala nada com nada, e no final ele começa, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, né? Aí tem pessoas que impostam a voz, tem pessoas que teve um dia que eu fui pregar numa igreja, e aí quando eu subi no púlpito para falar, aí o sonoplasta ele ligou aquela musiquinha do Yanni, do Gideon, sabe? Ele ligou, no meio aí, quando eu comecei a falar, eu virei pro cara que tinha me convidado, eu falei assim, pede para ele desligar, por favor, não precisa não, pode deixar assim mesmo. Por quê? Porque ele pensava que eu ia falar calminho, né, e no meio da pregação eu ia dar um grito e tal, e ele ia aumentar o som, e aí ia rolar aquele negócio todo, mas as pessoas elas precisam ser tocadas não por técnicas, ou por canções, ou por músicas que se tocam no meio da mensagem. Mas as pessoas têm que ser compungidas pela palavra de Deus. As pessoas têm que sentir a faca, a espada da palavra traspassando o coração pela palavra de Deus. Não existe nada que atrai a pecadores contritos a não ser a palavra de Deus. E
eu até ouso dizer que se algum dia, se você conhece alguém que não teve o coração compungido diante de uma mensagem, ele nunca se converteu de fato. Se você nunca se sentiu distante de Deus ou triste a ponto de falar, o que eu devo fazer, Senhor, diante dessa condenação, você nunca conheceu a Deus. Houveram tempos em que eu me preocupava com isso, porque tinha coisas que eu não sentia Deus, assim, eu não sentia que eu realmente era cristão de fato, que eu era salvo. Até que um dia, por algumas palavras, alguns sermões, eu fui convencido pelo Evangelho. E aqueles sermões traspassaram o meu coração. E fizeram eu entender que eu era um pecador e necessitava de arrependimento. Uma pessoa que tem o coração compungido, ela tem o coração compungido pela palavra de Deus. E nada além disso. E aí, quando eles sentiram isso no coração, quando eles sentiram essa faca atravessando o coração deles, eles começaram a perguntar assim, o que faremos, irmãos? O que a gente vai fazer diante dessa mensagem, diante dessa condenação? E aí Pedro, ele dá uma resposta que todos nós devemos dar quando estamos pregando. Eu não estou falando que eu, ou o pastor Rodrigo, ou o Rodrigo Oliveira que prega aqui, eu não estou falando de pessoas que pregam aqui em cima somente. Mas eu estou dizendo que quando você prega o Evangelho, tanto na sua casa, quanto no seu trabalho, ou na escola, ou na faculdade, se a pessoa ela pergunta para você, o que eu vou fazer agora? Você tem que dar a mesma resposta que Pedro deu. Olha a resposta que Pedro deu aqui no versículo 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você percebe que ele fala arrependam-se. O sermão nosso, ele não tem que ser algo agradável ao ouvido das pessoas. Hoje em dia, tem um discurso muito politicamente correto, em que você tem que agradar todo mundo, você tem que ser agradável a todos, para ser aceito. E esse tipo de discurso acaba entrando na mente da pessoa que é cristã, e ele pensa assim, para eu manter a minha amizade com tal pessoa, eu preciso ser agradável a essa pessoa, e não posso trazer uma mensagem que seja desagradável a ela. Eu gosto desse cara, então eu tenho que manter a minha amizade com ele. Então, para eu manter a minha amizade com ele, eu vou concordar com tudo que ele faz. E aí eu deixo de falar para ele assim, você está em pecado, está debaixo da ira de Deus, você precisa se arrepender para que você receba o Espírito Santo de Deus. Para valorizar uma amizade ou um sermão de politicamente correto, eu acabo negligenciando Deus, negligenciando a obra de Deus, negligenciando o Evangelho e deixo de falar aquilo que Deus deseja que eu fale, que é a mensagem de arrependimento que todos nós temos que ter. O sermão, ele não deve ser algo palatável ao coração, não deve ser algo gostoso de se ouvir. É claro que tem mensagens que a gente vai sair do culto e falando assim, nossa, que palavra maravilhosa, que palavra abençoada, como foi gostoso congregar hoje. Mas não sempre. Não é todo domingo que a gente tem que ouvir aqui para ouvir uma mensagem gostosa de se ouvir. Por isso que às vezes o pastor traz mensagens duras, para que nós de fato nos arrependamos do nosso pecado e vivamos o verdadeiro Evangelho. Para que os incrédulos que entram aqui na igreja, eles não cheguem aqui e acham que é somente um clube esse lugar, em que as pessoas se ajuntam para falar de algo social, ou algo bonito, ou uma comunhão entre os irmãos. Não é só isso. O ímpio, ele tem que se achegar à igreja e ouvir uma mensagem que corta o coração dele. Porque se o ímpio entra na igreja e ouve uma mensagem que não corta o coração dele, ele não ouviu o Evangelho. Ele não ouviu algo que possa transformá-lo e tirá-lo da condenação e trazê-lo à salvação. O sermão do Evangelho tem que ter arrependam-se. Esse é o verdadeiro sermão. Você já viu
né, aquela coisa de, esses dias a Daniela escutou uma mensagem minha, e aí ela falou assim, foi uma dessas mensagens que eu preguei aqui, e ela falou assim, nossa, que lindo, que bonito, né? Eu até aprecio isso, mas depois, hoje eu estava pensando de manhã assim, falei, eu não quero que as pessoas achem a minha mensagem bonita. Eu não quero que as pessoas achem a minha mensagem gostosa de se ouvir. Eu quero que as pessoas, quando eu estiver pregando, quando a gente está pregando aqui, eu quero que as pessoas sintam peso, sintam um coração pesado e angustiado por estar em débito com Deus. A mensagem tem que ser uma mensagem de arrependimento. Você percebe essas coisas de várias igrejas, pelo que as pessoas têm sido atraídas nas igrejas que nós conhecemos na televisão? Por milagres. Vem aqui receber o seu milagre. Campanha das portas abertas. Campanha da chave. Do carro novo, da casa própria. Você que está sofrendo de tal coisa, vem aqui receber uma oração. E aí, dons, curas, bênçãos, teologia da prosperidade, teologia do coaching. Já sabe dessa aí, pastor? Teologia do coaching? Para quem não sabe, o coaching é uma pessoa que treina a outra para que essa pessoa, falando de forma bem rasa, a pessoa ela passa por um treinamento para que ela possa se sentir bem consigo mesma, a ponto dela ter sucesso. É uma mensagem de sucesso para ela no mundo profissional, na sua vida sentimental. Isso é coaching. O coaching traz isso. O coaching traz você que está bem bad, está na bad, ele te ajuda a se levantar para você ficar melhor e achar os seus pontos positivos. Só que a teologia do coaching, ela traz isso em forma de teologia. Em que você não depende não depende propriamente de Deus, mas você é uma pessoa boa e tem que libertar isso, tem que trazer isso. Você atrai as bênçãos de Deus, e por aí vai. Treinamento para que você possa vencer por você mesmo, é mais ou menos isso. E a teologia da libertação? São coisas que atraem as pessoas, mas não levam as pessoas ao arrependimento. É por isso que muitas dessas igrejas neopentecostais, as igrejas mais conservadoras, tratam como seitas. Porque são pessoas que não conhecem o Evangelho. O que elas conhecem são teologia da prosperidade, bênçãos e tudo mais, mas não conhecem o verdadeiro Evangelho, que é o Evangelho do arrependimento. Nada dessas coisas produzem arrependimento. Só a pregação do Evangelho que produz. E aí ele fala assim, no versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam remidos. O que Pedro tenta mostrar é que o arrependimento genuíno, ele está eventualmente ligado ao batismo. Você percebe? Ele fala assim, arrependei-vos. Versículo 38, ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Arrependam-se e batizem-se em nome de Jesus Cristo. E aí, ele mostra aqui que o homem, ele não pode se arrepender sem Jesus Cristo. Ele não pode se arrepender sem ter Jesus como centro. Ele não pode demonstrar fé sem Jesus Cristo. Você percebe que ele fala para o povo se arrepender, mas ele fala em nome de quem que eles têm que se arrepender. Ninguém consegue produzir frutos de arrependimento se não for por uma obra do Espírito Santo. É por isso que muita gente diz se arrepender, mas não se arrepende de fato. Porque não é Jesus que produz aquele arrependimento. Mas ele tenta buscar arrependimento por ele mesmo, sem ter Jesus como base do seu arrependimento e alvo do seu arrependimento. E aí ele diz assim,
vocês receberão o dom do Espírito Santo. Só uma palavra aqui sobre o batismo, você percebe que ele mostra que a partir do momento que você se arrepende, você já deve ser batizado. Vocês já viram pessoas que vivem uma vida dissoluta, estão na igreja há anos, já aceitaram Jesus, já levantaram a sua mão, e depois você vai perguntar para a pessoa, você é crente mesmo? E a pessoa fala, eu sou, mas eu não sou batizado. Eu sou, mas eu não sou batizado. Então você não se arrependeu? Porque mesmo que você não se batize, você deve ter se arrependido. E o arrependimento deve mudar a sua vida. E aí a pessoa ela vive nessa constante em que ela nunca se batiza porque ela acha que o batismo é algo superior ao arrependimento. Ela acha que o batismo é algo superior a ter aceitado Jesus lá atrás. Quando na verdade você crê no nome de Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e se batizar, é uma única coisa. Você precisa fazer os três. É por isso que não se tem muito cursinho para batismo. É lógico que antes de se batizar a gente fala alguma coisa, a gente ensina algo. Mas a gente vai ver alguns textos mais à frente, que Filipe, ele batiza o eunuco, né? O cara, ele acaba de ouvir o evangelho e fala assim, ele acaba de entender a palavra de Deus e fala para Filipe assim, eu creio, o que eu faço para ser batizado? Eu falo, vamos batizar, tem água aqui, vamos batizar você. Sabe, existem igrejas que ficam enrolando mesmo. Eu conheço igrejas que o cara se batizou, o cara se converteu ao evangelho, ele se arrependeu dos pecados, e aí ele quer se batizar. E o pastor não deixa. Ele fala assim, não, espera, porque você não está na idade ainda. Não sei, relaxa aí, depois a gente vê o batismo para você. Sendo que a pessoa já tomou decisão, ela se arrependeu dos pecados, creu em Jesus Cristo, ela quer se batizar e o pastor não deixa. Ainda bem que isso não acontece aqui. Mas existem vários lugares que isso é real. O arrependimento está ligado ao batismo. O batismo é simplesmente a proclamação de que você realmente mudou, de que você realmente se arrependeu. Eu não vou entrar nos meandros aqui do batismo, mas eu quero deixar isso claro, que o arrependimento e o batismo são coisas intercambiáveis, são ligadas uma à outra. E aí Pedro ele fala para esse povo se arrepender e ser batizado em nome de Jesus, porque essa promessa é para vós outros. Ele fala assim, batizem-se, porque essa promessa é para vós outros. Para quem que é? Quem são esses vós outros? Os judeus que se arrependeram. Ele fala assim, arrependam-se, porque essa promessa, o derramar do Espírito Santo é para vocês. Então, arrependam-se. É para vocês. E ele fala assim, é para vós outros, para vossos filhos. Ele fala, essa promessa, esse batismo, o derramar do Espírito não é somente para vocês, mas também para toda a sua descendência. E aí ele vira e fala assim, e para todos aqueles que ainda estão longe, falando de nós, que não tínhamos sido alcançados pelo Evangelho ainda. Pedro ele fala que aquela promessa é para os judeus que se converteram, para a geração dos judeus que se converteram, para os judeus que estavam longe e para todos os gentios que iam ainda crer no Evangelho. Então, e aí ele fala assim, é para todos vocês e para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele diz que a promessa é para todos aqueles que Deus chamar. A conversão é algo feito por Deus. Ninguém se converte por si mesmo. Você só está aqui agora porque quem te chamou foi o próprio Deus. Ele é o Senhor da salvação. Não somos nós que nos salvamos, não somos nós que aceitamos Jesus, não somos nós que convertemos a Ele, mas Ele faz toda a obra.
Ele nos chama irresistivelmente e nós nos achegamos a Ele, por causa da sua graça que nos alcança. E uma coisa interessante que eu quero trazer para vocês é que saber que Deus nos chamou, nos faz ter certeza de que Ele nos ama. Isso está lá em Tiago. Tiago diz que em Deus, em Cristo, não existe sombra de variação. Ele não é alguém que varia entre um sentido e outro. Se Deus ele te chamou porque Ele quis você de fato. Isso é muito interessante a gente pensar, porque os jovens, principalmente quando estão na idade aí dos 18, 19, 20 e poucos anos, eles creem no Evangelho, e porque eles são volúveis, e toda hora eles estão lá embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo, principalmente em seus relacionamentos. A pessoa está namorando com um, depois termina e vai com o outro, termina. Pensam que Deus é assim também. Mas na verdade não. Se Deus ele te chamou, nele não há nenhum tipo de sombra de variação. Ele é constante. Se Ele te chamou e te remiu, Ele nunca vai te lançar fora. Você foi chamado por Deus para servi-lo, e aí você está preso agradavelmente a Ele. Uma outra coisa é que, se você foi chamado por Deus, você é importante para Ele. Deixa eu abrir aqui em João, eu sei que não está passando aí no slide, mas João 15, do 13 ao 15 diz assim, deixa eu ler para vocês. João 15, 13, se você puder abrir a Bíblia, né? João 15, 13 ao 15. Nós somos importantes para Cristo porque Ele nos chamou, olha só. Olha o que Jesus fala: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Um amigo, Jesus ele nos trata como amigos. Já não vos chamo servo mais, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Você não tem segredo com Cristo. Tudo o que Ele havia de falar, tudo aquilo que Ele havia de fazer, Ele fez, Ele transmitiu isso. Em João 10, 27 ao 30, volta um pouquinho, João 10. Uma outra coisa é que se Jesus Ele te chama, como Pedro está dizendo que Jesus Ele chama, jamais você é lançado fora da presença dEle. Olha que certeza maravilhosa que nós temos da salvação em Jesus Cristo. João 10, 27 ao 30. Olha só que interessante que Jesus fala. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 30. Versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Ele está dizendo aqui, se você está nas mãos de Cristo, você também está nas mãos de Deus, e nada pode te tirar das mãos dele. Isso é certeza de salvação. Ele chamou. Eu ia dar outras coisas aqui, mas eu não preciso. Isso é certeza de salvação. Você foi chamado por Deus. Ele te ama e constantemente Ele estará contigo, porque você é importante para Ele e Ele comprou você com alto preço. E aí no versículo 40, né, do nosso texto aqui de Atos 2, voltando para Atos 2 agora, ele diz assim: com muitas outras palavras deu testemunho, e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E aqui ele fala que com muitas outras coisas ele tentou convencer aquelas pessoas. E aí eu tento fazer uma pergunta para mim mesmo assim: o quanto eu, que prego o Evangelho, tenho me empenhado para sanar as dúvidas dos meus irmãos? O quanto nós que já conhecemos o Evangelho, temos nos empenhado para sanar as dúvidas das pessoas, temos nos empenhados para convencê-los da verdade, como Pedro fez, com muitas outras palavras tentou convencê-los.
E aí ele fala assim: salvai-vos dessa geração perversa. Olha a mensagem de Pedro. Você já percebeu quando você está falando com alguém e diz assim: ó, amigo, você está errado, você está em pecado, e a pessoa vira e fala assim: ó, não pode julgar, não julgueis. Esse é o jargão, né? Não julgueis, porque só Deus pode julgar. Mas o que Pedro está falando aqui, ele está falando assim: salvem-se dessa geração perversa. Ele está julgando aquela geração como uma geração perversa. Ele julgou aquela geração, e nós, na nossa pregação, julgamos. Deixa eu dar alguns textos para vocês, olha só. Em João 7, não precisa abrir, João 7, 24 diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Você não pode julgar como algo que é aparente, certo? Mas você pode julgar com a reta justiça. O que é a reta justiça? É a palavra de Deus. Então tem tanta coisa errada acontecendo na nossa sociedade, e vem um idiota e fala para você: não, você não pode julgar. Não, você julga por aquilo que você conhece da palavra, por aquilo que Deus revelou. Aí em 1 Coríntios 2,15 diz assim: o homem espiritual julga todas as coisas. Então, se você é espiritual, você julga. Estou dizendo que não é condenar, mas você julga aquilo, você diz se isso é certo ou é errado, através da palavra de Deus. E em Efésios 5,11 diz: não sejais cúmplices das obras infrutíferas da terra. Não é para você ser cúmplice das obras da terra. Antes, porém, reprovai-as. Como é que você vai reprovar ou aprovar algo sem antes julgar aquilo que está sendo analisado? Como é que a gente deve dizer que você deve se arrepender do seu pecado? Como é que eu digo para um pecador que ele deve se arrepender dos pecados dele, se eu não o analisei e não o julguei antes de dizer que ele deve se arrepender? Eu olho para aquela pessoa e vejo que ela está distante de Deus, e eu julgo que ela está distante de Deus, e eu, através do meu julgamento, prego o evangelho para ela. Se alguém virar para você e falar assim: não julguei isso, errado. A Bíblia manda julgar. E o pior é que isso entra nas nossas igrejas. Todo mundo fala: eu já falei, não, você não pode julgar. Eu já falei isso, que a pessoa não pode julgar. Eu já falei isso. Mas porque eu não tinha esse conhecimento. Espero que hoje, através dessa palavra, você também se sentir tentado a dizer para alguém não julgar alguma coisa, você lembre disso que está sendo dito. E aí ele diz assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Eu queria dar algumas coisas aqui sobre essa mensagem de Pedro. Você viu como ele pregou? A intensidade dele na pregação? E o resultado que isso trouxe? Eu separei algumas coisas aqui que eu havia escrito. E eu quero trazer para vocês. Eu estava até conversando com a Dani, que Deus estava falando muito comigo através dessa mensagem, porque a gente está diante de um texto que é uma pregação do Evangelho. E a gente só fala daquelas pessoas que se arrependeram, mas não fala do próprio pregador. Eu penso sim em ter um resultado assim, de eu pregar e as pessoas sentirem a presença de Deus, eu pregar e as pessoas se arrependerem. Mas o que eu tenho feito da minha vida para que isso aconteça? É certo que o arrependimento, ele vem de Deus. Mas que tipo de mensagem eu tenho trazido, que tipo de vida eu tenho levado, que tipo de pensamentos eu tenho nutrido na minha mente, antes de pregar para vocês? E olhar para esse texto, nessa visão, foi meio que um tapa na minha cara. Porque Pedro, ele
pelo menos 10 dias ele ficou orando constantemente. Antes do batismo com o Espírito Santo, antes do Espírito Santo descer, para que ele pudesse pregar essa mensagem. E quanto tempo do meu dia eu tenho tirado para orar a Deus, para transmitir a mensagem de Deus para alguém? Quanto tempo do meu dia eu tenho me dedicado profundamente a essa palavra? Quanto tempo do meu dia eu tenho analisado essa mensagem para ver o que esse texto quer fazer comigo? Porque geralmente as pessoas olham para aquele que está pregando e algumas pessoas olham e falam assim, não, essa é a interpretação dele, ele está trazendo a interpretação dele. Mas não é isso que acontece. Antes de eu trazer essa mensagem para vocês, antes do pastor trazer mensagem para a igreja, ele já apanhou muito da palavra. E eu olho e falo assim, quanto tempo eu tenho me debruçado diante dessa palavra e tenho deixado ela transformar a minha vida? Quanto tempo a gente que ouve a mensagem, eu não só prego, eu sento aqui e ouço o pastor pregar. Quando ele prega, o quanto daquela mensagem eu fico remoendo na minha casa. O quanto daquela mensagem que ele pregou no domingo, aqueles 3 versículos que ele pregou domingo passado, eu falo assim, Deus transforma a minha vida nessa mensagem. Que eu possa ter o meu coração cortado por essa mensagem. Quebranta o meu coração, me humilha, me deixa em pedaços para que o Senhor venha aparecer. Hoje eu estava indo para o curso hoje e pensando, se todas as aplicações que eu trouxe para a igreja eu pudesse aplicar na minha vida. Se todas as mensagens que eu trouxe, eu pudesse olhar e falar assim, realmente isso está acontecendo comigo. Porque a maioria das vezes, gente, a gente vem na igreja e ouve a mensagem, mas não sente o nosso coração cortado pela mensagem. E o pregador, ele se empenha para isso. E Deus, quando a gente prega, é uma palavra viva, eficaz e mais cortante do que qualquer outra espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Mas se essa mensagem não está penetrando no nosso coração, a gente precisa ficar muito preocupado. A gente precisa olhar e falar assim, o que eu vou fazer? Porque essa mensagem não está entrando no meu coração. Eu preciso sair daqui hoje e falar, cara, eu preguei e essa mensagem tem que entrar no meu coração. Eu preguei. Essa palavra não é só para mim, é para vocês também, que ouvem a mensagem do Evangelho constantemente, dia após dia. A gente tem que chegar em casa e falar assim, o que eu vou fazer diante dessa mensagem? Que tipo de vida eu vou levar a partir de agora? Porque essa mensagem tem que trazer frutos para a gente. Uma outra coisa é que veja que Pedro, ele não prega para agradar ninguém. Teve uma vez que eu preguei numa igreja, e eu preguei uma mensagem sobre o sofrimento, numa igreja que não tem muito essa questão, não se fala do sofrimento lá, mas se fala muito sobre bênção e prosperidade e coisas e tal. E aí depois de um tempo de ter falado sobre o sofrimento, lógico que a igreja, ninguém estava acostumado a ouvir esse tipo de mensagem, né? Eu já estou terminando, tá, irmãos? Tem tempo ainda. Naquela igreja ninguém estava acostumado a ouvir aquele tipo de mensagem, e eu preguei sobre o sofrimento e a igreja ficou assim, olhando assim. E aí, depois de uns meses, tive um feedback sobre aquela mensagem, aquele homem virou para mim e falou assim, não pregue isso não, cara, porque você vai quebrar a minha igreja, você quebra a igreja não... Aí teve um outro amigo meu que falou assim, mano, o cara vai trabalhar e fica ouvindo humilhação do patrão o dia inteiro, a mulher fica ouvindo coisa do marido o dia inteiro, não sei o que, e o cara vai lá para a igreja, o casal vai para a igreja, o filho vai para a igreja para ouvir uma mensagem de conforto. Aí você vai lá e termina de ferrar com a semana dele. Aí eu olhei e falei, mano, o que está acontecendo?
Pedro não estava preocupado em agradar as pessoas. A gente também não tem que estar preocupado em agradar ninguém. A gente tem que estar preocupado em agradar a Cristo. Porque Ele é o verdadeiro pregador. É a mensagem dele que está sendo pregada. E não é a mensagem do pastor Rodrigo, não é a mensagem do Diego, não é a mensagem de ninguém que está aqui. É a mensagem do Evangelho. Deus falou. Em Salmos, se eu não me engano, 138, versículo 2, diz que Deus exaltou acima de todas as coisas o nome dele e a palavra dele. A palavra e o nome de Deus estão em pé de igualdade ali. A gente não fala sobre filosofias humanas, a gente fala sobre a palavra que criou todas as coisas. E não devemos ficar agradando as pessoas, né? Que tipo de mensagem que você tem ouvido na sua casa? Que tipo de mensagem que eu tenho ouvido? Uma mensagem que agrada ao ego? Uma mensagem que te deixa feliz, te deixa alegre? Você sai da mensagem e fala, eita, vou pisar ali, Deus vai me dar por herança, vou pisar aqui, Deus vai me dar, vou encostar aqui, vai virar ouro. Isso não é mensagem, isso é palhaçada, isso é idiotice do diabo. E uma outra coisa, que da mesma forma que aquelas pessoas se sentiram compungidas a ponto delas deixarem a antiga religião delas, o judaísmo, para irem para o Evangelho, as pessoas de outras religiões também têm que deixar a religião do engano e vir para o Evangelho de Cristo Jesus. Tem que haver uma mudança. Tem que haver uma compreensão de fato do Evangelho e olhar e falar assim, esse lugar aqui não prega a verdade. O que eu digo é o seguinte, se uma pessoa se diz crente, está numa igreja que se diz evangélica, que lá não prega a verdade, ela tem que olhar e falar assim, essa igreja aqui não prega a verdadeira mensagem, eu vou sair daqui e vou para uma igreja bíblica. Se você não ouve palavra bíblica, você tem que sair do lugar que você está para ir para outro lugar. É claro que tem gente na igreja que não gosta de palavra bíblica e vai para um lugar que... Mas isso é outra coisa. Não vou entrar nesse assunto. Uma outra coisa que eu quero trazer é que é o seguinte, o Brasil ele está do jeito que está hoje por causa de pastores e pregadores omissos que não pregam a verdade. Hoje eu vi uma frase muito forte do Heber Campos, um reverendo da igreja presbiteriana, e ele disse que muitos pastores e pregadores trazem um sermão água com açúcar para a igreja porque são vagabundos. Porque não se empenham em debruçar diante da mensagem, não oram, não buscam, não estudam, não leem. Ele lê o texto uma vez só, depois de meia hora ele está pregando na igreja. É por isso que o Brasil está do jeito que está. A igreja ela tem que se envolver na sociedade. Ela tem que estar envolvida na sociedade, ela tem que estar envolvida na política. Mas, por causa de se aceitar tudo nas igrejas, dos pregadores e pastores aceitarem tudo e não pregarem arrependimento, aí as coisas estão do jeito que está hoje. É perigoso piorar se não houver crescimento de um verdadeiro evangelho. Sabe por que acontece isso? Porque esses pastores, esses pregadores querem promover pessoas ao invés de promover o verdadeiro evangelho. Essas pessoas querem coisas terrenas ao invés de ensinarem os seus membros que eles não devem querer coisas terrenas, mas devem almejar por aquilo que vem do céu. Eu sei que é uma mensagem dura de se ouvir, mas Deus sabe como é que eu estou aqui essa noite. E essa mensagem também é para mim. Porque eu também preciso ouvir isso. Irmãos, o que eu quero dizer para você, o que eu quero fechar com isso, é que diante da pregação do Evangelho, você tem que sentir o seu coração cortado, a ponto de você virar e falar assim, o que eu vou fazer? Como que eu vou conduzir o meu casamento? Como que eu vou conduzir o meu trabalho? Como é que eu vou conduzir o meu dia a dia? O que eu vou fazer diante da pregação do Evangelho?
Arrependa-se, e aí eu uso a mesma mensagem de Pedro para fechar aqui. Arrependam-se, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Deus nos abençoe. Senhor, obrigado pela tua mensagem, Senhor, pela tua palavra viva, eficaz, que é válida, fidedigna, fiel, verdadeira. Tu és santo, poderoso. Tu és justo, tremendo e bom, Senhor. Nos ajude a reconhecer tudo isso. Nos ajude a nos dobrar diante da tua mensagem em arrependimento. Nos ajude a nos derramarmos diante da tua presença e reconhecermos que somos pó, Senhor. Que o seu nome seja exaltado acima de todas as coisas. Que o seu nome seja glorificado. E que a pregação da nossa igreja só reflita Jesus. Que livra-nos, Senhor, de pregar o engano. Nos livra de pregar mentira, nos livra de viver uma mentira, nos livra de viver um falso evangelho, Senhor. Mas que a nossa igreja esteja repleta da tua verdadeira palavra. Nós almejamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.